Bom, gente, terminou ainda agora, no estádio de São Januário, o jogo Vasco da Gama e Operário de Ponta Grossa, pelo jogo de volta das 16ª de final da Copa do Brasil, e foi um jogo dramático, né? Bom, o jogo no tempo normal terminou em 1-1, né? E nos pênaltis o Vasco da Gama venceu por 8-7, né? Só depois da nona cobrança que houve uma definição, o goleiro Léo Jardim pegando dois pênaltis. No primeiro tempo, gente, o Vasco foi um pouquinho melhor, o jogo foi equilibrado, mas o Vasco foi um pouquinho melhor. E já no final do primeiro tempo, o Ryan chutou forte, né, cruzado do lado esquerdo da área, e a bola passou por baixo do goleiro do Operário. Isso já no finalzinho, 44 do primeiro tempo, e assim terminou o primeiro tempo em 1-0 para o Vasco da Gama, né? E depois, no segundo tempo, como o Operário estava perdendo e precisava empatar para levar para os pênaltis, o Operário teve mais presença, o Operário atacou mais, né? E no finalzinho do jogo, o Operário empatou em 1-1, né? Já aos 46, 47, último lance praticamente quase o último lance do segundo tempo. Então o jogo ficou em 1-1 e foi para os pênaltis. E nos pênaltis as cobranças foram se alternando, né? Quando o Vasco fazia, o Operário também fazia. Quando o Operário fazia, o Vasco fazia. Quando o Operário perdia, o Vasco perdia. E eis que o Operário estava para fechar o jogo e na cobrança o goleiro Léo Jardim defendeu. E depois, na sequência, o Vasco fez o gol, obrigando o Operário a fazer outro gol para ficar vivo, e o Léo Jardim defendeu de novo. O Léo Jardim é o grande herói da noite, né, da classificação do Vasco às oitavas de final da Copa do Brasil. Como vascaíno, eu digo para você, gente, ufa, ufa. Bom, terminou aqui o vídeo? Ainda não. Deixa eu fazer minha propaganda de 30 segundos e eu volto. Então, gente, por gentileza, like aqui no vídeo, dê o like agora, não deixe o like pro final, senão você acaba esquecendo. Por gentileza, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho e comente. Bom, estou de volta então, e para dizer para vocês o seguinte, há um fator aí que tem que ser levado em consideração, é que o calendário está sacrificando mais o Vasco do que o Operário. Explico. Da mesma forma que o Vasco da Gama está jogando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Operário está jogando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Da mesma forma que o Vasco está na Copa do Brasil, o Operário também estava na Copa do Brasil até a data de hoje, né? Só que o Vasco também joga a Sul-Americana e o Operário de Ponta Grossa não joga nenhuma competição continental. Então, nas datas que são destinadas às competições continentais, o Vasco joga, o Operário não. Então, o Operário tem um estado físico mais inteiro que o Vasco. Isso justifica o time ter sido melhor que o Vasco somando os 90 minutos de jogo, né? E outra coisa, né? A zaga do Vasco realmente é muito difícil, né? O jogo praticamente acabando, os caras tomam um gol de cabeça, né? No finalzinho, no último lance, né? Então, com essa zaga, o Fernando Diniz vai ter muito, muito trabalho. Mas de qualquer forma, a gente nota uma evolução no time, né? E é isso que importa. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela atenção. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, peço de novo, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente. E se puder dar uma olhada aí na descrição do vídeo, eu agradeço muito também.